Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente com todos vocês, com todos nós, em nossos lares, onde quer que nós estejamos. Vamos aqui para mais um Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é realizado às quartas-feiras, às 20 horas. Como vocês sabem, o Evangelho, a gente deveria, agendar um horário na semana, para que a gente, um dia e um horário para que a gente possa realizar esse momento de elevação, de estudo, de paz e de luz que nós trazemos para nós e para o nosso lar. Por isso que aqui a gente escolheu às quartas-feiras, às 20 horas, certo? Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estamos aqui acompanhados dos nossos amigos, o Jefferson e a Kátia. Olá. Olá. E juntos iremos desenvolver um tema, dois parágrafos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu já vou adiantando para vocês, tá? Para que vocês possam já procurar, caso queiram ler junto conosco. O capítulo é o 19, A Fé que Transporta Montanhas. São os itens 8 e 9, Parábola da Figueira Seca, certo? A você que vai nos acompanhar pelo YouTube, que está aí no YouTube, a descrição do texto também está abaixo do vídeo, certo? Vamos a alguns recadinhos que a gente sempre gosta de dar. Primeiro deles, nós estamos aqui com um caderno de vibrações, em que, se você desejar nos enviar um nome de um ente querido ou seu nome para que a gente possa colocar no nosso caderno e juntos vibrarmos pelos nomes que estão neste caderno, na hora das nossas vibrações, pode nos mandar, tá? Pelo WhatsApp. Durante aqui o nosso Evangelho vai aparecer o nosso número de WhatsApp para que você possa nos enviar a sua mensagem. Outro recado é como você pode nos acompanhar. Então, você pode visitar a nossa página, o nosso site. Lá você tem como ouvir a Rádio Fraternal e assistir a TV Fraternal, certo? A Rádio Fraternal você também pode ouvir baixando o aplicativo da Radiosnet no seu celular e ouvir durante o seu dia, tá? Então você pode ouvir pelo celular, pelo computador, no carro, a qualquer momento. A Rádio Fraternal é composta da Web Rádio Fraternal, da TV Fraternal, da Web TV Fraternal, e nossos programas também vão para o nosso canal do YouTube, que se você está pelo YouTube, você já nos conhece, mas caso tenha que indicar para alguém, é o canal Fraternal Web Rádio. Lá você acompanha todos os nossos programas, certo? Fora isso, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook. Lá você recebe no seu feed e no seu story as nossas mensagens que a gente atualiza todos os dias, certo? Nosso site você também acompanha as nossas matérias e nossos vídeos também estão lá, ok? Então vamos dar início, depois dos recados, vamos nos serenando e vamos dar início ao Evangelho. Eu vou pedir para a Kátia fazer a nossa prece inicial. Pois não, vamos lá. Então, nesse momento, vamos nos acomodar com conforto, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, a Mãe Maria, que nos protege sempre, noite e dia. Elevando nossos pensamentos ao mais alto, também vamos expandir essa elevação aos benfeitores, os benfeitores do Evangelho no Lar, que seguramente nos acompanham nesses momentos, aos benfeitores que nos acompanham em toda a jornada terrena, nos intuindo, nos auxiliando nos momentos difíceis, nos ajudando nas decisões, nos acontecimentos, levando-nos a eles e agradecendo
agradecendo a companhia deles e agradecendo esse momento, essa oportunidade de estudo e reflexão dos ensinos de Jesus, do Evangelho que ele nos deixou, que certamente nos guiará para o melhor, para a melhoria moral, para os melhores caminhos na nossa vida terrena. E com a prece vamos pedir licença para dar início a esse Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Parábola da figueira seca. Item 8. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14, 20 a 23. Item 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração, e quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens, voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Bom, a gente sabe que Jesus sempre falou por parábolas. E Jesus não ficou com raiva, nervoso, e quis amaldiçoar aquela árvore porque ela não tinha frutos. Hoje a gente tem a condição de estudar as suas parábolas, de refletir sobre os seus ensinamentos. Então, mesmo que naquele tempo ele dava exemplos por parábolas e ensinava o que ele estava querendo dizer muitas vezes, ele ensinava, ele dizia, o Kardec nos trouxe, pelo Espiritismo, pela codificação da doutrina espírita,
algumas explicações, né, dos seus ensinamentos, das suas parábolas, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não só Kardec, todos nós hoje temos a condição de refletir, de ler, de entender, de tentar entender o que Jesus quis dizer em cada um dos seus ensinamentos. E nesse, como eu disse, ele não quis amaldiçoar porque ele ficou nervoso, aquela árvore. Foi mais uma vez um exemplo de um ensinamento tão grande, porque a parábola da figueira seca, ela é tão abrangente nos seus ensinamentos, mas o que é mais visível quando a gente lê, tenta compreender, é que ela não, é uma parábola que nos diz assim: não adianta você aparentar alguma coisa, você ter uma aparência boa, ou você ter o dom da palavra e palestrar, não só no Espiritismo, mas em todas as religiões, ou todos os locais em que você palestra, e usa palavras bonitas, mas quando as pessoas que estão te observando vão ver os seus exemplos, percebem que não tem exemplos, são só palavras. E a gente tem que tomar esse cuidado. Não apontando o dedo para as outras pessoas, mas olhando para nós mesmos. Será que nós somos essa figueira seca? Ou será que nós vamos secar porque nós sabemos, nós lemos, nós tentamos estudar e compreender, mas nós não colocamos nada em prática? Então eu convido a todos para fazer um exercício, uma reflexão. Não para apontar, como eu disse, o dedo para outra pessoa. A reflexão é feita para nós, porque todo o Evangelho, todos os ensinamentos religiosos, filosóficos, todos os ensinamentos da doutrina espírita se referem a nós para conosco. A gente não tem que ficar olhando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Vamos olhar para nós. Então, vamos apontar o dedo para nós. Será que nós estamos aparentando só, dizendo só, usando palavras bonitas? Será que agora eu que estou falando aqui, estou só usando palavras bonitas ou estudadas, palavras em que a doutrina me ensina? Ou será que eu estou colocando alguma coisa em prática? Será que, o que é colocar em prática? Será que eu uso a caridade? Será que eu ajo pela caridade? Será que eu dou um sorriso para o meu irmão? Eu dou um abraço? Eu dou um bom conselho? Ou dou o meu ombro para o meu irmão? Será que eu deixo de apontar aquele irmão que errou? Ou aquela irmã, lógico, que errou? Que muitas vezes eu sei que está errando, né? Mas eu deixei de apontar o dedo e usei do meu sorriso para com aquela pessoa, do meu apoio, do meu conforto, que mesmo que ela esteja errando, o que me cabe? Perdoar, tolerar, amar esse meu próximo. É isso que a parábola da figueira seca diz, e é isso que todos os ensinamentos de Jesus querem dizer na realidade, né? Vamos olhar para nós e tentar não sermos secos, não sermos infrutíferos. Vamos tentar frutificar o que a gente aprende em cada credo, em cada religião, em cada reflexão que mesmo as pessoas que não têm religião podem fazer, que a gente consiga refletir e colocar para nós mesmos e não julgar o outro, mas nos julgar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar perto de Deus. Porque a evolução, o que nada mais é do que fazer com que a gente chegue próximos de Deus. Eu acho que é isso que me chama a atenção nessa parábola, nesse ensinamento, como nós lemos um pouquinho antes do Evangelho, para que a nossa fé seja operante e não inoperante, certo?
É esse ensinamento que me traz, essa reflexão que me traz. Agora eu abro a palavra para os meus amigos, o que eles acham. Jesus, né? Por isso que a gente sempre se refere a ele como mestre. Ele jamais perdia uma oportunidade de ensino. Sim. Qualquer situação corriqueira em torno dele podia virar um grande e belo ensinamento. E eu acho que essa realmente foi uma boa oportunidade que ele viu naquela árvore sem frutos. Né? Não deixou passar, né? Ele não deixou passar, ele buscou dar um ensino, né? E acho que e assim, mesmo no nosso dia a dia, no nosso conviver com as pessoas, a gente também, de certa forma, usa de parábolas para exemplificar, né, uma situação, algo que nós queiramos dizer. Então, a parábola, até hoje é muito usada em muitas situações. Agora, essa especificamente, como você bem disse agora no final, ela vem pela fé, ela vem nos puxar nosso íntimo a fé que nós sentimos. Será que a nossa fé é uma fé operante? Será que a nossa fé, ela resulta em obras, né? Porque a gente pode ter uma fé linda, maravilhosa, se tocar imensamente ao ouvir um sermão, uma palestra, uma canção bonita, né? A gente ouve, fica tocado, mas saiu daquele ambiente, daquele momento, aquilo se esvaiu, né? Sumiu, né? Eu saio de um templo religioso, imensamente tocada por algo, e deixei tudo lá. Saí dali, eu já estou me estressando, me comportando mal diante do meu irmão, diante de um familiar, que é aquelas pessoas bem mais próximas a nós, né? Então, o que será? Como será a nossa fé? Que tipo de fé nós temos? Uma fé que ela é só um verniz, né? Aquele vernizinho que você dá um brilho por fora e você passa ali a unhazinha, você já tirou e já aparece um defeito, uma coisa ruim, né? Ela é só um mero polimento ou ela realmente nos muda, né? Então, mais uma vez, mais uma oportunidade que Jesus teve de falar de que a gente tem que ter uma transformação moral profunda. E como você bem colocou, é algo que nos cabe individualmente, né? Nós temos que buscar a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima, e ela tem que refletir aos que estão ao nosso redor, aos nossos mais próximos, né? Seja nosso círculo de familiares e de amigos, e aperfeiçoando, quem sabe expandindo para um número maior de pessoas em nosso entorno. E essa é uma das versões que a gente pode tirar dessa parábola. Eu acho que o que é muito interessante dos ensinos de Jesus através das parábolas é que cada vez que você lê uma delas, você pode puxar a lição para um sentido ou para outro, né? Essa é uma delas, eu acho que é a principal talvez, mas certamente se nós lermos novamente, nós vamos tirar mais algum ensinamento e assim é com todos os ensinos de Jesus, né? Bem, tanto é verdadeiro o que vocês colocaram, principalmente a parte onde a Kátia disse que Jesus não perdia a oportunidade de sempre estar podendo mostrar algumas coisas importantes para a evolução moral de cada um de nós. Que Marcos mesmo cita aqui nesse trecho, que Jesus sabia que não era tempo de figo. Sabia que não iria encontrar figos naquela figueira. Mas ela era uma árvore muito exuberante, muito frondosa. Ali surgiu a oportunidade, então, de ele fazer essa demonstração de fé. Mas, eu vou pegar um outro caminho. Por que a figueira, né? Por que a figueira? Poderia ser outro fruto, outra árvore qualquer. E curiosamente existe um livro chamado Maria de Nazaré, que é pelo espírito de Miramês, onde nesse livro tem um capítulo intitulado
As Figueiras de Nazaré, onde ele relata que na época da chegada de Jesus, encarnando entre nós, houve uma mudança no ambiente, no clima, uma vibração totalmente diferente, onde as figueiras produziram frutos jamais vistos na região. E os frutos da figueira, o figo, sempre foi considerado uma coisa nobre, porque não servia apenas de alimentos, mas também de remédio para a população. Eles retiraram daquela árvore o alimento e o remédio. Então era comum as famílias, quando tinham festas, fazerem uso dos figos em suas refeições, que era sinal de fartura. Então a figueira era muito importante nessa época aqui. Então Jesus se aproveitou desta oportunidade e já aqui ele misturou duas parábolas. Aqui temos duas parábolas, onde ele cita também aqui, entre linhas, a parábola da semente de mostarda. E os dois estão ligados dizendo sobre a fé que devemos ter. E eu não vou nem explanar muito sobre o porquê que ele disse isso, porquê que a figueira secou, que vocês falaram muito bem, que nós devemos ser uma figueira que produz frutos. Nós devemos ser pessoas que produzam frutos. Que tudo aquilo que nós nos propomos a fazer sirva para alguém, sirva para algo de bom. Não adianta nós nos dedicarmos a fazer as coisas sem aquilo não estar dedicado a um propósito do bem. Isso vale para qualquer coisa, qualquer atividade, não só na religião, não só nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, mas também no nosso trabalho, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de amizades, no nosso dia a dia, para que a gente possa ser aquilo que nós mostramos ser realmente, demonstrar aquilo. Como vocês falaram que é tudo superficial, muitas vezes as pessoas, nós, não vou dizer as pessoas, nós nos mostramos de uma forma e nos comportamos de outra forma. Então seria muito importante realmente a gente tirar esses ensinamentos da parábola da figueira seca, entendendo que é necessário ter fé. Sim. Mas mais do que ter fé, é colocar isso em prática, porque a fé cega não leva também a lugar nenhum. Então, se nós conseguirmos unir o ensinamento de Jesus com a fé executada, tenho certeza que a gente vai conseguir prosperar, crescer espiritualmente, moralmente. Sabemos que é difícil isso, não é fácil, né? É um caminho lento, mas todo degrau, toda escada tem um primeiro degrau. Então, nós temos que subir esses degraus devagarinho e nunca desistir, né? Nós sabemos da dificuldade de sermos bons, melhores, produtivos. Nem sempre somos. Nem sempre somos. Mas sabemos a necessidade de ser. E temos que fazer de tudo para não secarmos. Porque se nós secarmos, aí nós vamos estar aqui perdendo nosso tempo, desperdiçando o nosso precioso tempo que nós nos propomos a vir para melhorar. Como espíritos, como seres de luz que pretendemos um dia ser. Eu acho que é por aí. É colocar no nosso dia a dia, como diz o Jefferson, essa fé fecunda, que dá esses frutos. Porque quantas vezes nós somos pegos, se a gente fizer reflexão, nós somos pegos nesse dia a dia em que a Kátia falou e o Jefferson também falou, de que enquanto nós estamos dentro de um templo ou de um estudo, é fácil, né? Parece que é fácil, que a gente faz, que a gente vai sair fazendo. Mas aí no nosso dia a dia surgem os problemas, os sofrimentos, e por isso que eu convidei a todos a fazer essa reflexão. Será que a gente está agindo conforme o que a gente aprende, ou que a gente diz, né? Que a gente fala? Essa reflexão é só nossa. E isso vai nos fazer evoluir. Vai fazer, vai. Se a gente pautar a nossa vida, se a gente fala, a cada problema que a gente tiver, se a gente pensar o que Jesus faria,
nesse caso, quanta evolução nós vamos trabalhar, nós vamos introspectar, nós vamos colocar aqui dentro e nos reformar intimamente. E além dos ensinamentos de Jesus, nós conhecemos a prece, a Kátia fez a prece de Francisco de Assis. Nós conhecemos como prece de Francisco de Assis. Como ela diz coisas assim, dizeres, Francisco fala, Senhor, Mestre, Jesus, fazei-me instrumento de vossa paz. Quer dizer, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, e assim por diante. O que Francisco está falando? Ele está se baseando no que Jesus ensinou. Ele está dizendo que a evolução, a paz, cabe a cada um de nós, cabe a mim, a você. Cada um tem a sua parcela de ação neste planeta, nesta vida, para progredir moralmente, intelectualmente, para evoluirmos em coletivo, individual e coletivo. Então é uma parábola muito bonita mesmo. Faça a sua reflexão aí no seu lar, combinado? E esperamos aqui que vocês tenham aprendido, refletido um pouco conosco. Vamos então agora às vibrações, a nossa prece final. Vamos vibrar por nós, pelo nosso lar. Certo? Eu vou pedir para o Jefferson fazer a vibração e a prece de hoje. Vamos elevar nossos corações, nossos pensamentos ao plano maior, agradecendo sempre a oportunidade do ensinamento, agradecendo a presença dos nossos amigos que nos acompanham no Evangelho do Lar e pedir para que esse ambiente seja totalmente limpo, que o nosso ambiente interno seja totalmente limpo, que possamos, mesmo em tempos não produtivos, como a figueira, que possamos assim, pela nossa fé, produzir e tivemos esforços para produzir frutos, mesmo nas épocas de dificuldades, mesmo por aquelas situações onde nós estamos passando por momentos difíceis, que possamos acreditar que sim, nós podemos, como Jesus mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que aquilo que eu faço. Basta que tenhamos fé, basta que tenhamos a vontade de sermos melhores. E é isso que nós pedimos nesse momento, Senhor. Que possa continuar nos abraçando, nos envolvendo com o seu carinho, com o seu amor. Cada lar que esteja neste momento ligados pelo Evangelho, possa receber a sua parte desta luz, deste carinho e dessa vontade de ser cada vez melhor. Que todas as pessoas que estão listadas nesse nosso livro de vibrações possam receber também a sua parte. Incluímos também nós mesmos, que possamos também receber a nossa parte de acordo com os nossos méritos, que possam esses méritos, Senhor, serem maiores a cada dia, assim que formos desenvolvendo a capacidade de compreensão de seus ensinamentos. Que possamos ser uma figueira que dê frutos, que as pessoas possam se alimentar de nossos frutos, que possam se curar com os nossos frutos, que as nossas palavras sejam frutos, que os nossos pensamentos sejam bons frutos, que nós possamos trazer o bem para todos aqueles que nos cercam. E assim, Mestre, com a sua oração, a oração que nos ensinou, nós vamos pedir a licença para darmos por encerrado o Evangelho do Lar do dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
e não nos deixeis cair nas tentações das nossas próprias imperfeições, mas livra-nos, Senhor, todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças. Bom, estamos encerrando, finalizando mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio TV Fraternal. Esperamos que todos estejam em paz, com a fé desenvolvida, com a esperança de dias melhores vindos por aí. Vamos crer, vamos nos apoiar nisso, vamos ter fé e operar a nossa fé. Esperamos encontrar vocês na próxima quarta-feira juntos aqui. E que todos tenham uma ótima semana e fiquem abençoados, protegidos e iluminados na paz de Deus, nosso Senhor. Assim seja. Até Assim mais. seja. Tchau, tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.